foco dessa série de estudos, série de pregações, na verdade, do mês de maio, será mostrar o que acontece quando uma pessoa simples, uma pessoa comum, como eu e você, escolhe ou decide, busca, determina em seu coração buscar, através de Deus, uma vida extraordinária. Como é possível? Qual o caminho para alguém simples, comum, que se considera apenas mais um na multidão, de fato conseguir se destacar? Qual que é o caminho? É possível? Pode uma pessoa simples, uma pessoa que não tem muita expectativa, olhar e desejar e almejar e até alcançar um novo horizonte, uma nova visão, algo além do que a sua vida comum, sua vida normal lhe oferece? Então nós iremos estudar, refletir sobre neste mês, sobre a vida de um homem chamado Jabes, mais especificamente uma oração deste homem chamado Jabes, que está em 1 Crônica, capítulo 4, versículo 9 e versículo de número 10. 1 Crônica 4, 9 e 10. Diz assim: foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserve do mal, de forma que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus e querido Pai, nesta noite coloca a minha vida na Tua presença. Quero ser um instrumento do Senhor. Quero ser, meu Deus, ferramenta pela qual o Senhor possa realizar uma grande obra, trazer uma palavra impactante, mudar a mente, mudar a visão, mudar a mentalidade, despertar corações. Meu Deus, gerar sonhos, gerar expectativa no coração daqueles que receberem esta palavra. Para isso, Senhor, eu peço a unção, a graça, a sabedoria, o discernimento, que as minhas palavras, Senhor, sejam carregadas do Teu poder, do agir poderoso e sobrenatural do Teu Espírito Santo, meu Pai. Nossa oração é o que eu oro ao Senhor, me colocando à Tua disposição, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de falar diretamente sobre Jabes, eu quero deixar alguns pontos para você guardar no seu coração, determinar no seu coração, para que de fato você, como Jabes, tenha a coragem de invocar, acreditar que sim, você pode invocar o nome do Deus de Israel e orar também pedindo como Jabes pediu: que o Senhor me abençoe, que o Senhor me alargue as fronteiras, aumente os limites das minhas terras, das minhas propriedades, que seja comigo a tua mão, que o Senhor me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. Esta foi a oração desse rapaz. Então nós precisamos compreender alguma coisa. Então uma das primeiras coisas que eu quero chamar a reflexão dos irmãos é que se você deseja
ser lembrado, se você deseja ser procurado por alguma coisa, você precisa ser bom, dedicado e caprichoso naquilo que você faz. Muitas pessoas estão com muito desejo de se destacarem. As pessoas às vezes estão com um desejo de ser lembrado em alguma coisa. E tem muita gente que pensa que será lembrado por fazer milhares de coisas. Mas às vezes faz tanta coisa, não consegue concluir nenhuma, não consegue fazer nada com qualidade, não consegue fazer nada com capricho, não consegue fazer nada com dedicação. Faz de qualquer jeito. Então, um dos segredos para que as pessoas procurem você, para que as pessoas lembrem de você em alguma situação, é que você precisa ser um diferencial. Você precisa ser bom naquilo que você faz. Você não precisa ser bom em tudo. Você não precisa ser destaque em tudo. Ainda mais nesse tempo que nós vivemos, que é o tempo de informação, da tecnologia e de várias coisas. A Bíblia nos ensina a permanecer cada um com o seu chamado. Então, a primeira coisa que você precisa é descobrir o que é que arde em seu coração, o que é que você gosta, o que é que você consegue, tem habilidade, tem capacidade, tem facilidade de fazer. Todos nós temos alguma coisa que nos identificamos, tem alguma coisa que sabemos fazer. Não importa se seja uma coisa simples ou mais complexa, mas seja bom, seja dedicado, ame o que você faz, se dedique ao que você faz, faça com excelência. Não importa se você seja um grande construtor, ou que você seja o gari que varre uma rua, mas faça com dedicação, faça com perseverança, faça com capricho, faça com excelência. A Bíblia, no Salmo 1, diz que feliz é o homem que não se assenta na mesa, nem na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei de Deus. Então, além de você ser dedicado, ser caprichado, seja uma pessoa que faz as suas ações, as suas atividades com temor a Deus. Não se envolva com quem não presta. Não se junte com quem faz as coisas de qualquer jeito. Não se junte com quem escolheu viver a sua vida bagunçada. Não, do contrário, você vai arruinar a sua vida junto com a vida dessa pessoa. Então seja dedicado, seja caprichoso, seja temente a Deus. Seja você qual for a sua profissão, qual for o seu chamado, qual a quantidade de dinheiro que você tiver, faça para ser o diferencial. Eu estava lendo esses dias um livro, onde o autor dizia uma frase interessante, que o que diferencia o ser humano são detalhes, que no geral o ser humano tem características parecidas, mas o que nos diferencia um dos outros são alguns detalhes, mas são esses detalhes que faz a diferença de fato. Então, se você é um pedreiro, existem vários outros pedreiros, mas o que vai diferenciar
um pedreiro para o outro são alguns detalhes. E nesses detalhes você precisa ser caprichoso. Você precisa ser dedicado. Você precisa ser referência. Nós lemos aqui a história de Jabes, que ele tinha vários familiares. Uma família grande, mas ele se destacou. Então, aonde é que você está? O que você faz? Aonde você mora? A que família você pertence? Aonde Deus te colocou? O que é que você faz? Se dedique a isso. Tenha capricho. Ah, eu sou o gari que varre a rua. Sua rua precisa ser a mais caprichada, precisa ser a melhor. Nós vivemos num período em que as pessoas não se preocupam com a qualidade, em que as pessoas muitas vezes querem mostrar quantidade, mas não quer qualidade, onde as pessoas varrem o lixo para debaixo do tapete, onde as pessoas disfarçam que faz alguma coisa, onde as coisas se perecem muito rápido, mas as pessoas se enganam, porque de fato há prazer quando você contrata um serviço, há prazer quando você vê algo feito por alguém que é caprichoso, que é dedicado, que é atencioso, que tem um diferencial. Quando você chega numa empresa, num local para ser atendido, que você vê tudo limpinho, que você vê tudo com muito cuidado, que você vê detalhes, que você vê que a pessoa caprichou, preparou para te atender, dá prazer de às vezes você sentar naquele local e fazer a sua refeição. Quando você percebe que a pessoa se dedicou para fazer algo para você, você vai se lembrar daquela pessoa. Quando você chega numa loja, que você é bem atendido, que você é recebido com capricho, com um sorriso, as pessoas irão lembrar. Porque hoje as pessoas desistem muito fácil. Porque hoje as pessoas largam para lá muito fácil. Porque há tanta coisa hoje para tirar a atenção, há tantas oportunidades surgindo, e às vezes as pessoas não se consolidam em nenhuma. Você pode fazer muitas coisas, mas você tem que ser referência em pelo menos uma delas. Você tem que ser bom em pelo menos uma das coisas que você faz. E essa característica das pessoas tentarem muitas coisas, das pessoas atirarem para todo lado e não ter dedicação em nada, afeta inclusive na fé das pessoas. Tem muita gente que não consegue crescer na fé, não consegue fluir na fé. Por quê? Porque ele não entendeu a importância da dedicação. Ele quer as coisas tudo pronta, ele quer tudo ali prontinho em cima da hora. Então desiste daquilo, começa outro, começa a congregar numa igreja, desiste, vai para outra, porque parece que seus problemas não resolveram, porque ele quer uma coisa resolvida como se fosse no estalar de dedos. Seja dedicado, seja determinado, seja perseverante, seja comprometido a ponto de você entender os detalhes, a ponto de você fazer o acabamento de tudo que você faz com a sua marca, com alguém olhar e dizer: só fulano faz desse jeito, só essa pessoa faz. Às vezes nós entramos em casa de pessoas tão simples, de pessoas que têm o mínimo do mínimo, mas nós entramos e às vezes está limpinha, está cheirosa, está varridinha, dá prazer. Você dificilmente esquece daquele ambiente, dá prazer de estar ali. Então nem sempre se refere à quantidade, mas à qualidade no que você tem, a qualidade naquilo que você faz. E na sua fé não é diferente. Não estamos falando sobre quanto tempo de crente você tem, estamos falando de quanto você é dedicado à fé que você tem. A outra coisa que eu quero chamar a sua atenção: se você quer fazer coisas além do que você é acostumado a fazer,
se você quer experimentar coisas maiores do que você, além da sua capacidade, busque sonhar os sonhos de Deus. Se você quer de fato ter uma visão maior do que é que você tem, se você quer ter uma visão ampla das coisas, procure olhar pelos olhos de Deus. Procure enxergar pela visão de Deus, pelos planos de Deus, pelos projetos de Deus. Porque sim, Deus vê além de nós. Deus tem planos maiores do que o nosso. Procure então entender qual é o plano de Deus para a sua vida, qual é o projeto de Deus, aonde que o Espírito de Deus está agindo, por onde Deus está conduzindo seus planos, seus projetos. E venha fazer parte dos planos de Deus, dos projetos de Deus. Tem muita gente tentando fazer com que Deus venha adaptar os planos deles ao seu. Não, é a minha vida, é a sua vida que precisa ser inserida dentro do propósito de Deus. Não são os planos de Deus que irão mudar, não é a obra do Senhor que vai mudar, é a nossa vida, porque os planos de Deus são maiores do que o nosso. Então, quer viver coisas grandes? Viva dentro da vontade de Deus. Viva o que Deus tem para você. Viva os planos de Deus. Aprenda a entender aonde Deus está agindo. Aprenda a ver aonde a mão de Deus está lhe conduzindo, a mão de Deus está tocando. Há muitas pessoas que têm sonhos, mas não conseguem realizar seus sonhos, porque eles querem sonhos exclusivos deles. Por isso eles não são capazes de abrir mão dos seus sonhos para sonhar os sonhos de Deus para a sua vida. Mas entenda, quando você está fazendo algo para Deus, é sempre maior do que eu e você. Então não tem essa de que é meu, sou eu. Não, porque se eu estou fazendo algo meu, algo para mim, com certeza será do tamanho do meu limite. Será do tamanho da capacidade financeira que você tem, será do tamanho da capacidade administrativa que você tem. Mas quando você está fazendo algo para Deus, quando você está fazendo algo que é de Deus, será na capacidade de Deus, será até onde a visão de Deus vai, será controlado por Deus, e fazer parte disso para nós é um privilégio. Algum tempo atrás, eu ouvi uma frase da afinada missionária Margarida Lemos, que talvez algum dos irmãos já ouviram falar, onde ela declarava dizendo: fazer parte daquilo que Deus está fazendo, para nós é um privilégio. E nós, como crentes, precisamos perceber o que Deus está fazendo. E faça parte disso. Faça parte do mover de Deus. Faça parte da obra que Deus está fazendo. Tem gente que diz: eu quero fazer a obra de Deus. Não, venha fazer parte daquilo que Deus está fazendo, e Deus fará a obra através de você. Deus fará a obra na sua vida. Porque o plano é de Deus. Nós precisamos nos ajustar a este plano de Deus. Agora, com esse entendimento de que eu preciso ter dedicação, preciso ser determinado, que as coisas não acontecem da noite para o dia, as coisas não mudam da noite para o dia, eu preciso ter determinação. E eu não me destaco da noite para o dia, eu não me destaco porque eu saí do meio dos outros, mas porque eu consegui me dedicar a ponto de ter um diferencial, entendendo esse propósito, e entendendo que para ir além do meu potencial, eu preciso me adequar a Deus, que tem um potencial maior do que eu quero agora fazer uma reflexão de um homem simples, pobre, ou no mínimo com limitações muito grandes na sua vida,
chamado Jabes, que a Bíblia diz que fez uma oração e Deus ouviu sua oração. Para começar, Jabes talvez seja uma das menores biografias que tem dentro da Bíblia. Porque a história dele é contada em 2 versículos da Bíblia. Se você der uma olhada, eu não conheço nenhuma outra referência sobre Jabes na Bíblia. E sobre esse Jabes aqui. Só 2 versículos. E aí você ainda pensa, o pastor está querendo falar 4 semanas sobre 2 versículos da Bíblia. É isso mesmo. Porque algumas coisas nos chamam a atenção. Primeiro, que a Bíblia fala que a oração de Jabes foi respondida por Deus. Mas não foi. Qual foi a resposta? Primeiro, ele foi mais ilustre do que os seus irmãos, embora tenha nascido no meio de dores e sofrimento, recebido um nome que significa, se você olhar o significado do nome dele, significa homem de sofrimento ou homem de dor. Esse é o significado do nome Jabes. Então, um homem que nasceu em meio a sofrimento, um homem que a sua vida lembrava dor e sofrimento, sua mãe teve à luz um parto muito sofrido, um parto desesperador para a família, e por isso colocou esse nome nele, um nome que representava dor e sofrimento. Mas a Bíblia diz que este homem fez uma oração, que mudou o rumo da sua vida. Que aquele que nasceu com a lembrança de dor e sofrimento, se tornou o mais ilustre da sua família. Irmão, quem era a sua família? Jabes pertence à tribo de Judá. A tribo de Judá pela qual nasceu o rei Davi, nasceu Jesus. Então há uma família com grandes homens, com pessoas extraordinárias. E o livro de Crônicas decide contar a genealogia, registrar a árvore genealógica das tribos de Israel, desde Adão. Olha só por onde eles começam, lá por Adão. Se você olhar os primeiros 9 capítulos do livro de 1 Crônicas, você vai perceber nesses 9 capítulos, será só genealogia. Então, aonde está a história de Jabes? Em apenas 2 versículos, mais ou menos no meio da genealogia do povo de Israel, de Adão até o retorno do cativeiro. O historiador decide selecionar um grande espaço para contar. Deus criou Adão, de Adão nasceu Sete, foi nascendo seus filhos, até chegar Noé, e vai passando, até chegar às tribos. Nas tribos ele começa a contar tribo por tribo. Irmão, se você for olhar nesses 9 capítulos aí, tem mais de 500 pessoas citadas, mais de 500 nomes. Então, se você começar a ler o livro de Crônicas, é bem provável que quando você lê os primeiros capítulos, você começa a cansar. Os irmãos que fazem aí o plano de leitura da Bíblia, talvez passe por cima da história de Jabes e nem percebe. Porque é dentro de um período assim, que é só citando nome de pessoas, nomes estranhos de pessoas que você não conheceu, difícil de pronunciar. Então, é normal que alguém não se interesse muito por essa parte da Bíblia. E este historiador, esse escritor do livro sagrado, está escrevendo esses textos para registrar a descendência do povo de Israel. Mas quando chega no capítulo de número 4, que ele vai contar a descendência de uma das tribos de Israel, chamada Judá, ele começa a citar vários nomes, mais de 40 nomes citados naquele capítulo da tribo de Judá. Aí ele chega ao nome de um homem chamado Jabes.
Mais de 500 nomes ao todo, na família dele, mais de 40 nomes citados. Quando chega naquele rapaz, é como se o historiador parasse e pensasse assim: eu não posso só falar o nome desse homem, eu preciso dizer algo sobre ele. E é o único momento que alguém diz sobre Jabes. Diz que Jabes foi mais nobre do que todos da sua família. Foi mais ilustre, foi mais honrado do que todos da sua família. E ele foi chamado de Jabes porque a sua mãe teve ele com muita dor. E por que ele foi ilustre? Porque ele invocou o nome do Deus de Israel e orou ao Senhor esta magnífica oração. Meus amados, mas nós temos grandes homens na Bíblia. Nós temos pessoas que a Bíblia Sagrada dedica um tempo muito maior a contar a sua história. Jabes não foi dedicado a ele tantas páginas da Bíblia como o rei Davi. Jabes não foi lembrado pela sua grande sabedoria como Salomão. Jabes não foi um dos destaques do crescimento da igreja primitiva. Jabes provavelmente foi um homem comum, como muitos de nós. Então talvez você não seja, e é por isso que muitas pessoas às vezes imaginam que não conseguem. Troca o microfone aqui para mim, deixa. Muitas pessoas, às vezes, imaginam que não vai conseguir, porque às vezes ele pensa assim: quem sou eu? E eu já pensei dessa forma. Eu me identifico muito com a história de Jabes. É por isso que eu já preguei aqui, não só uma vez, mas até mais. Tem um irmão da nossa igreja, o irmão Luiz, que ele passou muito tempo lembrando dessa oração de alguns anos atrás que eu preguei, inclusive nos cultos durante a semana. Porque me chama muita atenção, eu me identifico com a história de Jabes. Por quê? Porque talvez você, assim como eu, muitas outras pessoas, talvez já passou tempos e tempos. Deixa eu ver se melhorou. Oi. Talvez você, como eu, já passou muito tempo avaliando sua vida e pensa que para você não tem muita esperança. Talvez você faz igual Gideão, que o anjo do Senhor aparece para Gideão e diz para Gideão da seguinte forma: Gideão, homem forte, homem valoroso, homem valente. E ele diz: mas Senhor, como que o Senhor vem dizer que eu sou valente se eu estou preparando o meu trigo escondido aqui, aonde deveria preparar as uvas? Às vezes, você olha como ele diz: eu moro na menor cidade do meu estado, a minha família é a mais pobre dessa cidade. Já Gideão dizia isso. Gideão diz: a minha tribo é a menor de Israel, a minha família é a menor da minha tribo. E às vezes a gente olha para a gente e diz: como que eu posso sair dessa realidade se a minha vida é tão simples, se a minha vida é tão medíocre, se eu não tenho expectativa? Eu já me peguei quando eu era adolescente pensando: poxa, como eu posso sonhar com alguma coisa na vida? Eu vim de uma família de muitos filhos. Meus pais tiveram 15 filhos.
e tiveram esses 15 filhos, e criaram esses 15 filhos morando na fazenda dos outros. Nenhum pedaço de terra tinha, andando de um lado para o outro. Então, imagine a simplicidade, imagine as limitações, imagine a pobreza sendo parte do seu dia a dia. Às vezes você olha e diz: quem sou eu? O que eu posso sonhar? Alguns dias atrás, voltando, passando com a minha irmã caçula, em um local onde eu vivi boa parte da minha infância. E passando por lá, eu disse algo para minha irmã, eu disse assim: olha, a gente naquela época que a gente era tão pobre, que a gente não tinha nem expectativa para sonhar. Então, às vezes, nós somos nesta realidade. Diz: poxa, eu moro no pior bairro da minha cidade. Eu moro na casa mais simples do meu bairro. Ah, eu sou talvez o menos lembrado dentro da minha casa quando vai ter alguma coisa. Eu quero dizer que se você tem algumas dessas características, era uma característica de Jabes. Jabes não nasceu sendo o mais ilustre da sua família. Jabes não nasceu sendo lembrado por coisa boa. Jabes nasceu num dia de sofrimento. Jabes nasceu num dia de dor. Jabes nasceu no meio de uma angústia familiar, e a sua mãe lhe deu o nome por causa disso. Alguns dias atrás, ouvindo o testemunho da irmã Terezinha aqui no nosso culto de missões, me chamou muita atenção o fato dela dizer o que Deus fez na sua vida depois que ela conheceu a Jesus. Não foram as outras pessoas que mudaram, foi Jesus que mudou a vida dela, foi outra visão que nasceu no seu coração, e de fato é isso, gente. O que é que fez? Às vezes as pessoas olham para alguém, olha para uma pessoa e diz: poxa, aquela pessoa é uma pessoa cheia de Deus, cheia da presença do Senhor. Às vezes você olha para o pastor pregando aqui na frente, às vezes você aí e se imagina e diz: poxa, como eu posso? Eu quero dizer que assim como Jabes, muitos descobriram o segredo que Jabes descobriu. O segredo de invocar o nome de Deus. O segredo de entender que é possível você sonhar com um novo horizonte. Que é possível, através de Deus, você viver algo que você não viveria se não tivesse Deus. Que as possibilidades humanas não daria para você, que as expectativas humanas era tudo do contrário, era tudo que você jamais conseguiria. Mas é possível. Porque foi possível para Jabes, foi possível para o menino das dores, foi possível para o menino que nasceu em sofrimento, foi possível para tanta gente. Foi possível para a irmã que contou o testemunho aqui, a irmã Terezinha, ser uma pessoa alegre, uma pessoa realizada na vida. Foi possível. Quem conhece um pouco da minha história, eu quero dizer que foi possível. Um cara que não tinha coragem de falar nem sequer na sala de aula, apresentar um trabalho escolar, era algo impossível para mim. E foi possível através de Deus. Está hoje aqui pregando e com uma câmera ali na frente, sabendo que vai ficar na internet e que talvez milhões de pessoas vão ver. É possível. Não parecia, não seria, melhor dizendo, se o Marcelo não descobrisse, não seria possível para Jabes, se Jabes não descobrisse que o Deus de Israel poderia lhe dar um novo horizonte para ele olhar. Poderia fazer com que ele enxergasse além das dificuldades que ele vivia. E eu quero dizer que eu não estou aqui contando esse meu testemunho, comparando as dificuldades da minha infância, para lamentar, não. Eu estou aqui para dizer que é possível sair de uma zona de dificuldade, sair de uma zona sem expectativa, olhando para Deus e Deus te levando a um novo horizonte. Por isso é que quando a Bíblia vai dizer que Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos, a Bíblia destaca duas coisas na história de Jabes que nunca pode ser esquecida. Porque a Bíblia não cita as riquezas de Jabes. A Bíblia, escute só, a Bíblia não cita as riquezas de Jabes, a Bíblia não cita quantas terras a mais Deus lhe deu, a Bíblia não cita quais foram os livramentos que Deus trouxe na vida de Jabes.
quando ele pediu proteção. A Bíblia não cita quais foram as bênçãos que Deus acrescentou na vida de Jabes. A Bíblia cita duas coisas na vida de Jabes, e eu quero que você guarde essas principais duas coisas. É apenas a introdução hoje, nós vamos trabalhar item por item da oração de Jabes, mas eu quero que hoje você guarde duas coisas. Primeiro, quem era Jabes, e depois o que Jabes fez. Primeira coisa, a Bíblia cita quem era Jabes, um homem que nasceu no meio de extremo sofrimento, no meio de dor. E depois, que Jabes invocou o nome de Deus. A Bíblia, para a história, para a genealogia, para dizer, para lembrar de Jabes, não pelo que Jabes conseguiu, mas pela oração que Jabes fez, pela posição que Jabes tomou, pelo posicionamento da vida de Jabes. Por isso, irmão, não estamos falando só da pessoa aceitar Jesus, só da pessoa conhecer sobre Jesus, é sobre a pessoa ter um posicionamento que vai mudar a sua vida, que vai mudar a sua forma de enxergar as coisas, que vai mudar a sua forma de encarar, a sua forma de sonhar. É deixar Deus, o Deus de Israel, impactar a sua vida, a ponto dele conseguir invocar o Senhor de uma forma diferente. Jabes é lembrado pela oração que fez. E nós, como seremos lembrados? Talvez você não seja lembrado como o maior empresário do seu ramo, mas você pode ser lembrado como um empresário, como alguém que não tinha chance nenhuma e se tornou bem-sucedido. Você talvez não seja lembrado como o maior pregador do século, mas você pode ser lembrado por alguém que não tinha coragem nem de dizer amém na frente e se tornou um pregador da palavra de Deus, porque acreditou que Deus podia fazer isso na sua vida. Às vezes as pessoas estão esperando uma mudança acontecer, e aí a pessoa pensa que essa mudança vai ser ele mudar de estado, mudar de país, fazer isso, fazer aquilo. Não, Jabes continuou sendo filho da irmã que quase morreu quando ele nasceu. Jabes continuou sendo daquela família, Jabes continuou com aquela história, mas Jesus respondeu a sua oração e fez dele um homem honrado. O que fez a diferença na vida de Jabes não foi o sofrimento que ele nasceu, e nem foi as conquistas que ele teve, mas foi a fé que ele aprendeu nesse meio da vida, após nascer e crescer, a fé que ele despertou em seu coração. Um homem aparentemente sem futuro, que mudou os rumos da sua vida pela sua oração. Um homem que parecia não dar muita coisa, mas que se tornou um homem de sucesso. Não foi porque fez isso ou aquilo, porque nós nem sabemos quais foram as conquistas de Jabes. Um homem que praticamente era sem futuro e se tornou o mais honrado da sua família, porque foi um homem de oração. Porque foi um homem que teve a coragem de pedir para Deus, que teve a coragem de ter um relacionamento com Deus. E você? Como será lembrado se alguém for contar a sua história? O que você já fez até agora, não tem como apagar da sua história, não. Que já aconteceu, a família que eu nasci é a minha família, não vai mudar. A cidade que eu nasci, não tem como eu dizer que não nasci nela. O que eu já fiz até agora, não tem como dizer que eu não fiz. Mas eu conheci, você conheceu o Deus de Israel, e você pode orar a Ele, e Ele pode transformar, como transformou Jabes, num homem sem futuro, num homem sem esperança, no mais honrado da sua casa. Não tem como você mudar a sua família, mas tem como você ser diferente no meio da sua família. Não tem como você mudar o seu passado, mas tem como, pela graça de Deus, você fazer diferente a partir de agora. E alguém dizer, fulano fez isso e isso, mas fulano orou a Deus, e Deus mudou a história da sua vida, e ele se tornou o mais honrado da sua cidade. Ele se tornou o mais honrado da sua casa. Ele se tornou o mais honrado da sua família. Foi isso que aconteceu com Jabes.
Pare de ficar lamentando pela família que você nasceu. Pare de ficar lamentando pela pobreza que você nasceu. Pare de ficar lamentando pelas coisas erradas que você já fez. Se arrepende, abandona e invoca o nome do Senhor, seu Deus, porque daqui para frente pode ser diferente. Pode ser diferente. Jabes não voltou para o ventre da sua mãe, mas nasceu de novo através da fé. Você pode até não voltar aos anos da sua vida. Você pode até não voltar algumas coisas, mas você pode ter a oportunidade do novo nascimento através de Jesus, viver uma nova realidade, viver um novo tempo, viver uma nova possibilidade. Existe, sim, de fato, uma vida difícil, uma vida de luta, e quando nós aceitamos Jesus, essas lutas continuam. Por isso que vai fazer a diferença na nossa vida é a fé e o comprometimento que nós teremos com Deus a partir do momento que nós conhecemos o Deus de Israel. A partir do momento que eu sei quem é Deus, que eu sei do que Deus é capaz, a partir do momento que eu sei do que Deus já fez na vida de muita gente, sei do que Deus é capaz de fazer e dizer: Deus, eu sei o que já aconteceu, eu sei que eu nasci desse jeito, eu sei que eu vivi até hoje desse jeito, eu sei da minha história, eu não tenho como fugir dela, mas eu posso me apegar com o Senhor e o Senhor fazer algo diferente na minha vida. Por isso tenha coragem de orar como orou Jabes, orando ao Deus de Israel, dizendo: que Deus me abençoe, que o Senhor me alargue as fronteiras, que o Senhor seja comigo, que a mão de Deus me preserve do mal, que não me sobrevenha a aflição. Nos próximos estudos nós vamos estar falando com mais clareza sobre cada uma desses itens da oração. Mas eu quero que você guarde no seu coração: Jabes nasceu em extremo sofrimento, mas Jabes conheceu a Deus e teve coragem de invocar o nome do Senhor. Invoque você também. Busque Deus você também. Aproxime-se de Deus. Aproxime-se de Deus a ponto de Deus mudar a sua vida, de Deus mudar a sua história. Só essa é a nossa esperança. Essa é a esperança para quem talvez nasceu como eu e você, e você imagina, diz: poxa, não vai dar muita coisa, não tem como chegar a muito lugar, mas com Deus nós podemos sonhar com novos horizontes. Fique de pé, em nome de Jesus.